para cumprir um propósito. Eu tenho certeza que nesses dias Deus está nos ensinando assim poderosamente como que nós estamos aprendendo, né? Eu disse aqui uns dos cultos passados aí, que se tem algo que Deus está ensinando a igreja, é a questão de congregar. Irmãos, mês que nós ficamos sem congregar. E como que fez falta, irmãos? Meu Deus. Eu já estava entrando em dificuldade, porque a saudade era muita, a vontade de vir, muito mais ainda. E aí hoje eu, preparando uma ministração para a Santa Ceia, Deus me trouxe um cântico, que se encontra em Salmos, né? Número 126. E esse é um cântico de romagem, é um cântico congregacional. E o autor desse cântico, quando ele escreveu o cântico, eles estavam sendo libertados, né, do cativeiro babilônico, 70 anos. Muitos desses que estavam aqui cantando esse cântico tinham nascido na Babilônia, nem conheciam Jerusalém, mas por causa dos pais, por causa daqueles que ensinavam de tudo o que era a congregação, de tudo o que era o templo, de tudo o que era Jerusalém, de tudo o que era Sião. Então eles começaram a cantar. E aí eu comecei a pensar se 30 dias, um mês foi difícil para nós. Imaginam 70 anos. E aí o autor deste hino, ele começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E dá para ficar como quem sonha mesmo, irmãos. Porque esses dias passados, parece que as coisas não iriam passar. O tempo não passava, 30 dias difíceis. Parecia uma eternidade. E aí quando fomos liberados para congregar da forma que estamos congregando, às vezes com alguma dificuldade, com máscara, separação, gelzinho na mão, mas faz parte. Nós começamos a sonhar. Meu Deus, ainda há esperança. O Senhor está restaurando a nossa sorte. O Senhor está restaurando o Brasil, o Senhor está restaurando as nações da terra, o Senhor está restaurando a nossa saúde. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo, de cânticos jubilosos, de termos a oportunidade de glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. E a nossa língua de júbilo, então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós, irmãos. E grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. E grandes coisas o Senhor continuará fazendo por nós, porque nós vamos sair mais fortes,
mais sábios, né? Nós voltaremos menos reclamões, voltaremos mais cheios de unção, mais cheios de vontade, mais cheios de desejos de adorar e louvar e glorificar o nome do Senhor, aleluia. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Até ontem, eu não fiquei sabendo de ninguém da nossa igreja que ficou doente. Glória a Deus. Até ontem eu não fiquei sabendo de ninguém da minha família que ficou doente. Até ontem eu não fiquei sabendo de ninguém dos meus amigos, dos meus conhecidos que ficaram doentes. Porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O Senhor está restaurando a nossa sorte, irmãos. Por isso eu vou te pedir que dê um aplauso ao Senhor. O melhor aplauso que você já deu na sua vida. Aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Mas hoje é dia de Santa Ceia, irmãos, e que privilégio nosso, né? De podermos ceiar na casa do Senhor, de estarmos aqui juntos. Inclusive, tem alguns irmãos que não estão aqui, que não podem vir. E aí sim nós estaremos indo à casa deles, para ministrarmos a ceia na casa deles. Mas é porque ainda são pessoas que não podem vir. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, mais uma vez, por favor. Em Lucas, no capítulo de número 22. Você sabia que Lucas era médico? Lucas era médico. Mas ele nunca permitiu que a medicina ou que a ciência roubasse-lhe a fé. Pelo contrário, ele usava da medicina, da ciência, para provar e comprovar a fé que ele tinha em Jesus. Então, ele escrevendo o Evangelho, porque foi Lucas também que escreveu Atos dos Apóstolos, para quem não sabe. No capítulo de número 22, a partir do verso 14, ele diz assim, instruído pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei,
e reparte entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que foi lida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. A tua misericórdia, elas são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Por isso, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite e juntos, irmanados, Senhor, juntos um com o outro, igreja do Senhor, reunida, para podermos celebrar a Santa Ceia. Por isso, o nosso muito obrigado, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, algo que me chamou muita atenção quando eu estava lendo esses versos, é que Jesus, ele olha para os seus discípulos, depois de todo o preparativo da ceia, a Páscoa. Só que aqui foi uma Páscoa diferente, porque observam que aqui não tinha cordeiro. Na Páscoa dos hebreus havia o cordeiro, aqui não tinha. Porque era necessário que Jesus ensinasse aos seus discípulos algo. Em tudo que Jesus fazia, em tudo que Jesus faz, em tudo que Jesus permite, Ele quer nos ensinar algo. Jesus, Ele não faz absolutamente nada, Ele não permite absolutamente nada, irmãos, a qual Ele não tenha um propósito para nos ensinar. Mas o que me chamou a atenção aqui é que Ele diz para os seus discípulos que Ele desejava. Era um desejo Jesus participar daquela Páscoa, daquela ceia. E além dele desejar, ele desejava ansiosamente, quase que não aguentando esperar o momento certo. Quase não aguentando, o desejo era tão grande, a vontade era tão imensa, que ele diz que ele ficou ansioso para que chegasse aquele momento, chegasse aquela hora, para que ele pudesse celebrar a Páscoa, celebrar a ceia com os seus discípulos. Jesus, ele estava mais desejoso, mais ansioso do que nós. Nesses dias, para que nós pudéssemos ter o direito novamente de voltarmos para a congregação, de voltarmos a nos reunirmos, porque ele procura deixar bem claro para os seus discípulos que ele desejava ansiosamente. E por que Jesus queria fazer isso? Ele não poderia ensinar, andando pelo caminho, ensinar, chamando os 12 para um lugar separado. Deixa eu ensinar para você. Mas o desejo e a ansiedade de Jesus é a mesma coisa que Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, ele chama a Santa Ceia de
a ceia da comunhão, a ceia da congregação, a ceia da unidade, a ceia de estarmos juntos. Por quê? Porque somos corpo. E ali naquele momento, inclusive muitos teólogos dizem que a igreja foi inaugurada em Pentecostes. A igreja foi inaugurada aqui. Porque ali se reuniu a igreja, que eram os discípulos, em uma cerimônia. Jesus ensina, prega para eles a palavra, eles ceiam, e se você ler no final, eles saem para o monte, mas antes deles saírem para o monte, para que Jesus fosse preso, eles cantam um louvor, eles cantam um hino em adoração a Deus. Olha, se não é um culto, olha se não é a igreja reunida, adorando o nome do Senhor e cumprindo os princípios estabelecidos pelo Senhor. Então, a ceia, Jesus, ansiosamente ele desejava. Por quê? Porque era momento de unidade, de congregar, de nos ajuntarmos, de termos comunhão uns com os outros. Por isso que Paulo, ele diz à igreja de Corinto, nós devemos examinar nós mesmos, esperar um pelos outros, ter comunhão com os outros, não querer estar na frente do irmão, não antecipar a nossa ceia, deixando o irmão para trás. Ele não veio. Hoje, alguns dos irmãos não estão aqui por um decreto, porque não podem estar. Mas o bom seria toda a igreja que faz parte do corpo estivesse aqui reunida para o partir do pão, para que juntos pudéssemos comungar. Porque o corpo, ele é único, mas ele é feito de muitos membros. E por isso que há essa necessidade desta unidade, e Jesus, ele desejava essa comunhão com seus discípulos antes do seu sofrimento. Porque a comunhão, irmãos, nos fortalece. A comunhão, por mais difícil que ela seja, por mais que nós encontremos algumas lixas, e vai tirando as nossas imperfeições, e é Deus que envia, é Deus que levanta, e é Deus que coloca aquele irmãozinho que de repente você não vai com a cara dele, você não tem estupinho para aguentá-lo, é Deus que coloca lá, sabe, para tirar as nossas imperfeições, para lixar. E quando lixa, dói. Mas é necessário, porque são nesses momentos é que nós crescemos. É neste momento que a gente se torna melhor. É no meio da comunhão. Hoje as pessoas estão observando, mais do que nunca, Deus está mostrando, provando para a humanidade que nós fomos criados, feitos para vivermos em sociedade. E nós não podemos ficar separados uns dos outros, isso nos faz falta, mesmo que seja lixa, mas nos faz falta. Coisas simples que nós fazíamos, que nós tínhamos de comunhão um com o outro, de poder visitar um ao outro, de poder cumprimentar um ao outro, de poder abraçar um ao outro, de poder sair junto um com o outro. Olha, irmãos, como tem feito falta a nós. Eu fui buscar as máscaras lá na casa da Jane,
Ela tinha saído, eu fiquei lá fora no portão esperando, ela chegou. Ela tinha esquecido de levar das máscaras. Aí quando ela trouxe, ela desceu do carro. Pastor, eu estou doido para te dar um abraço, mas eu não posso. Falei, eu também, mas não podemos. Como que isso faz falta, irmãos? Então, Jesus, sabendo disso, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos fez. Ele diz aqui que Ele desejava ansiosamente estar junto com os seus discípulos. Eu tenho certeza que você estava desejoso e ansioso para estar aqui junto com a igreja, junto com seu irmão. Mas mesmo, eu passei esse tempo todo com a minha família, dentro da minha casa. Irmãos, que bom que você passou. Mas a igreja faz falta. A congregação faz falta. E Jesus, ele estava sentindo falta de ter esta comunhão com a sua igreja, com os seus discípulos. E por isso ele desejava ansiosamente participar da ceia do Senhor. Porque aqui agora, Jesus está tratando com a igreja. É diferente. No Velho Testamento, irmãos, na Páscoa, era família. E aí eu vou te dizer por que era família. Porque eles ainda não tinham um tabernáculo, não tinham um templo para poderem congregar, se ajuntarem. Então, a forma deles se relacionarem era entre as famílias. E quando o Senhor ele vai libertar o povo do Egito, e que ele institui a Páscoa, ele fala e ele ordena que as famílias se reúnam dentro da sua casa. Porque não havia templo, não havia tabernáculo, eles estavam escravizados no Egito. Então, a forma deles cultuarem teria que ser dentro de casa. E Faraó jamais permitiria que eles construíssem algo local para que eles pudessem se reunirem e aí adorarem o Senhor. E por isso Deus então diz a eles, através de Moisés, que era para que eles matassem um cordeiro para a família. Agora, se sobrasse, se o cordeiro fosse muito para aquela família, aí nesse caso, para que não sobrasse nada, podiam chamar o vizinho. Só nessa hipótese. O cordeiro era grande, a família pequena, então eu chamo o meu vizinho para congregar hoje comigo na minha casa e nós vamos celebrar ao Senhor com a Páscoa. E aí o Senhor, ele diz algo muito interessante no capítulo 12 de Êxodo, que eu gostaria que nós atentássemos para isso. Eu quero ser bem rapidinho para a gente terminar. Êxodo, capítulo 12. Olha como que eles deveriam cultuar. Esta noite, no dia 14 do mês de Nissan. Mês de Nissan, ele começava no dia 16 de março para o nosso calendário hoje e terminava no dia 15 de abril. Então, no dia 14 desse mês,
eles deveriam celebrar a Páscoa. No capítulo 12, a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz assim: nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, vocês irão queimá-lo. Não deixa sobrar nada, mas caso sobre, vocês irão queimar. Desta maneira o comereis, como? Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, verso 12, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Executarei juízo sobre todos os deuses. Todas as pragas do Egito foi direcionada contra um deus egípcio, para que Deus provasse para a nação egípcia que ele era maior que qualquer deus, com D minúsculo, que eles criam. Por que Deus mandou uma nuvem de gafanhoto? É porque eles tinham um Deus que acreditava que cuidava lá das suas plantações. Deus provou para eles: vocês não cuidam. Esse Deus não tem poder. Os gafanhotos vieram, comeu tudo, acabou com tudo. E assim sucessivamente, depois vocês leem lá. Aí ele diz assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, ou quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, é o sangue do Cordeiro que nos protege. É o sangue do Cordeiro que impede que as pragas nos cheguem. É o sangue do Cordeiro que está sobre a igreja, e não existe pandemia para a igreja, porque nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Então, era necessário que eles passassem o sangue nas vergas das portas, nas ombreiras das portas. E observem que Deus pediu para passarem só nas portas, não era para passar na janela. Porque na janela, quem entra por janela é ladrão, irmãos. Ninguém mais entra por janela, só entra pela porta. E o anjo destruidor, que era enviado por Deus, irmão, muitos de nós achamos assim: mas Deus não faz. Deus enviou um anjo destruidor para matar todos os primogênitos que estivessem no Egito, desde os homens até os animais, inclusive os primogênitos do povo de Deus. Aqueles que não tivessem a marca do sangue, o destruidor, o matador, entraria. Por isso foi necessário imolar o cordeiro, matar o cordeiro e passar nas vergas e nas ombreiras da porta, tanto na horizontal como na vertical. Porque quando o anjo destruidor chegasse naquela casa, para entrar pela porta, ele via a marca do sangue, ele não entrava. Hoje, eu e você precisamos da marca do sangue do Cordeiro.
Ah, mas é povo de Deus, eu sou da igreja, irmão. Mas nós precisamos da marca do sangue do Cordeiro, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, aleluia, para que nada nos aconteça. E no verso 14, ele diz assim: e este dia vos será por memorial. E aí eu te chamo a atenção, porque memorial é diferente de memória. Tá, irmãos? O que é um memorial? É um relato de acontecimentos. A palavra de Deus chegou até nós. O primeiro homem começou a escrever a palavra de Deus, chama-se Moisés. Isso lá no Egito. Mas antes disso, quanta história tinha aqui, irmãos? Quantos acontecimentos antes do povo ficar 430 anos no Egito? Muitas histórias, quantos personagens? E como que Moisés pôde escrever? Por causa do memorial. Porque havia uma ordem de Deus para que os anciãos, eles inculcassem em seus filhos. Os pais em Israel, eles chamavam os filhos, assentavam os filhos nos bancos, ou em qualquer lugar, eles se assentavam juntos, e eles começavam a inculcar, a contar a história de tudo que aconteceu desde Adão, desde a criação, e foi passando de geração a geração, até que chegasse a Moisés. E aqui, Deus, então, na Páscoa, ele diz para o povo: este dia vos será por memorial. Ou seja, vocês irão ensinar a descendência de vocês o que eu estou fazendo aqui na terra do Egito. E com mão forte eu vos libertei, eu vos tirei do cativeiro e estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Ok. E isso teria que ser por gerações, perpétua para o povo de Israel, até que chegasse alguém para que fizesse um novo pacto, uma nova aliança. E aí, nós voltamos em Lucas. E nós vamos observar, e eu vou ler novamente os versos que lemos, Lucas 22, 14 a seguir. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Alguns querem dizer que Jesus estava dizendo aqui que iria comer essa Páscoa quando se estabelecesse em Apocalipse, no capítulo 19, verso 9, a boda do Cordeiro. Você sabe o que é uma boda? É uma festa de casamento. É quando Jesus vai estar casando com a igreja, com a noiva. Porque nós somos noivas. Nós somos noivas, ou noiva, né?
singular, noiva única. Nós somos a noiva do Cordeiro. Mas nós vamos nos tornar a esposa do Cordeiro. E vai haver uma festa. E alguns dizem que Jesus estava dizendo a isso aqui. Então me falou o anjo, verso 9 do capítulo 19. Escreve, bem-aventurados ou mais que felizes, aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. A ceia que vai ter no casamento do Cordeiro. Mas eu particularmente, eu acredito que Jesus aqui, ele está falando espiritualmente. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Jesus está dizendo que ele não comeria mais, ele não tomaria mais desse cálice até que se cumprisse o reino de Deus, até que o reino de Deus chegasse. Eu acredito que nós já vivemos o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você, aleluia. E se o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, nós já chegamos no reino de Deus, e Jesus então está aqui espiritualmente participando da mesa do Cordeiro, da ceia do Senhor, amém? Então eu acredito que era isso que ele estava falando. E tomando o cálice, sabendo o dedo graça, verso 17, capítulo 22 de Lucas, disse: recebei e reparte entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, ofereceu para os discípulos, para a igreja ali reunida, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E aí o que é memória? É trazer à memória um acontecimento, algo que aconteceu, algo que eles viram, algo que eles presenciaram. Fazer isto em memória de mim, até que ele venha, diz Paulo. Em memória, eu tenho que trazer em memória. Qual é a memória que eu vou trazer? Porque eu não estava lá, mas é pela fé que agora eu trago. Que ele celebrou a última Páscoa, estabeleceu a ceia, e todas as vezes que eu como e bebo, como do pão e bebo do cálice, diz Paulo, eu estou anunciando, eu estou trazendo à memória que Jesus foi crucificado, que ele foi morto, que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, ele venceu a morte, aleluia. Então, todas as vezes que eu celebro a ceia, eu trago à memória o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você. O que Jesus fez pela igreja, e é o que ele está dizendo aqui. Isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E é o que nós iremos fazer aqui nesta noite. Nós vamos trazer à memória o que Jesus já fez por nós. Talvez, é claro que o mais importante de tudo é nós trazermos que ele foi morto, que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. Mas além disso, irmãos, se nós trouxermos à memória o que Jesus já fez por nós, meu Deus, eu tenho motivo de sobras para celebrar a ceia, não somente uma vez por mês, mas todos os domingos, todo dia de culto, eu tenho que vir celebrar a ceia e glorificar o Senhor e trazer à memória aquilo que Ele tem feito por mim. Porque olha, são muitas coisas que Jesus tem feito por nós. Como o Salmo 126, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora,
Se nós não quisermos trazer à memória o que ele tem feito, mas se nós trouxermos à memória o que ele fez na cruz do Calvário, também é motivo de sobra para celebrarmos a ceia do Senhor. Todos os cultos e dizer obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Porque ele morreu, ele se deu, ele se entregou, ele venceu a morte, ele tomou o meu lugar, ele tomou o teu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Olha, eu não tenho nada contra Natal, mas não comemora. Porque se Jesus tivesse nascido e não tivesse sido crucificado, irmãos, nós estaríamos fulminados da mesma forma. Ele tinha nascido, nasceu o Salvador, nasceu Jesus. Mas o que nos traz esperança, o que nos dá a vitória, foi ele ter vencido a morte. Porque a morte é o inimigo mais terrível do homem. E até hoje, irmãos, olha, a gente sabe que vai morrer um dia, se Jesus não buscar a igreja. A gente sabe que alguém da nossa família, que vai chegando em certa idade, a tendência é o quê? Morrer. Mas a gente não aceita, a gente não quer. Por quê? Porque é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. É ele morrer ou perder alguém. Ou alguém da sua casa, alguém que ele ama morrer. Porque Deus não nos fez para morrer, Deus nos fez eternos. E somos eternos. Mas, infelizmente, por causa do pecado, o salário foi a morte, o pagamento foi a morte, e todos foram destituídos da presença de Deus, separados. A glória a Deus. Jesus nasceu, né? Glória a Deus que ele nasceu. Mas louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que ele enfrentou a cruz, que ele enfrentou a morte, que ele morreu no meu lugar, mas ele ressuscitou, e ele me dá a esperança que eu também vou ressuscitar. Aleluia! A morte também não vai me deter, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai me ressuscitar e vai ressuscitar você também. Então, esse é o maior milagre que existe, a morte e a ressurreição de Jesus. E por isso ele diz aqui na sua palavra, e Paulo, ele diz ainda melhor, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, no verso de número 23, a seguir, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele toma o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória, lembrem-se de mim, nunca se esqueçam. E sabe qual é o maior propósito, irmão? Além de nós celebrarmos o que Jesus fez por nós, é para que nós não esqueçamos dele. Você já percebeu que quando você começa a estudar, meu Deus, quando você vai para o segundo grau, né, que agora é ensino médio, na época era segundo grau, ou quando você entra no ensino, ou quando você está fazendo aí uma faculdade, nos primeiros dias, você chega lá, você não conversa com ninguém, você não conhece ninguém, seu aluno exemplar, você senta na cadeirinha, escreve tudo, né?
É o cara ou a cara. O tempo vai passando. Meu Deus. Quando fiz ensino fundamental, foi a única bomba que eu tomei na minha vida até hoje. E olha que eu já estudei muito, hein? Glória a Deus. Só que na minha época não tinha 9º ano, não. Agora tem. Antigamente era 8º. Eu fui tomar bomba no 8º. No último ano. Antigamente chamava colégio. Entrava no colégio na 5ª série. Aí você ia para a 5ª. Quinta, o cara era o cara. Na 6ª, na 7ª, então eu fui o cara. Mas na 8ª, eu fui um cara de pau. Por quê, irmãos? Porque a gente acostuma. As coisas passam a ser normais. A gente vai esquecendo. Aí Jesus institui essa em memória dele. Lembrem-se de mim, porque se não houvesse a Santa Ceia, nós não lembraríamos da morte do Cordeiro. Quer que eu te provo isso? Hoje é difícil você ouvir do púlpito um pastor pregar sobre a volta de Jesus. Sim ou não? Ou estou falando bobagem? Porque não foi algo instituído por Deus? Aí vem as ondas, né? Agora a onda é prosperidade, a onda é aquilo. Amém. Deus é próspero. Mas não se fala. Então ele deixa aqui como memórias, para que eu e você não esqueçamos do que ele fez. Porque ele pega o pão, ele parte o pão. E simbolicamente ele diz: isto é o meu corpo. Ou seja, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse pão. Eu vou ser rasgado. Eu vou ser triturado. Mas façam isso em memória. Lembrem-se, tragam a memória que eu morri por você. E com o cálice a mesma coisa, porque se não houver derramamento de sangue, não existe remissão de pecado. Hebreus capítulo 9. Tem que haver derramamento de sangue. Ele é o Cordeiro Pascual, diz Paulo aos Coríntios. Ele teve o seu corpo rasgado, o seu sangue derramado, e nós devemos trazer à memória o que Jesus fez por nós, aleluia. Não podemos esquecer nunca. E ele ficou 3 dias dentro de um sepulcro. Mas no domingo pela manhã, aleluia, quando as mulheres chegam, a pedra estava removida. O túmulo estava vazio, a morte não o deteve, ele ressuscitou e vai buscar a igreja. É isso que devemos trazer à memória.